Olá! Nessa apresentação, iremos discutir a respeito da separação de benzamida e N-metilbenzamida pela técnica de cromatografia de camada delgada. Para a elaboração deste projeto, foram pré-definidas algumas etapas a serem seguidas, como a definição do tema, escolha do método, escolha das fases, preparo do procedimento, cálculo e avaliação. O tema escolhido foi a separação de benzamida e N-metilbenzamida. A benzamida é uma molécula que possui 7 carbonos, 7 hidrogênios, 1 nitrogênio e 1 oxigênio, mais comumente encontrada na forma de cloridrato, que serve para o tratamento de algumas inflamações, como aftas, dores de dente e garganta, entre outros. É um sólido cristalino esbranquiçado, derivado do ácido benzoico, possuindo baixa solubilidade em água, porém solúvel em diversos solventes orgânicos como álcool. A N-metilbenzamida é uma molécula com 8 carbonos, 9 hidrogênios, 1 nitrogênio e 1 oxigênio, também comumente utilizada para o tratamento de algumas inflamações. É um sólido cristalino esbranquiçado, com alta solubilidade em solventes orgânicos e nenhuma solubilidade em água. Para a escolha do método, foi estudado a respeito da cromatografia. A cromatografia basicamente eu tenho uma solução, uma mistura, e quero separá-la para que eu possa analisar, quantificar, purificar e identificar todos os componentes dessa mistura. A mesma é dividida por tipos, como líquida, gasosa, troquiônica e de afinidade. Mas, independentemente do tipo, a cromatografia apresenta duas fases, uma móvel e uma estacionária. No caso da cromatografia de camada delgada, que foi escolhida para esse procedimento, a fase estacionária é por onde a fase móvel, junto com o composto, vão passar, e no meio dela é que os componentes vão ser divididos. A cromatografia de camada delgada parte da ideia sólido, líquido para sólido. Neste caso, a fase líquida passará pelo sólido, sofrendo uma adsorção no meio. A cromatografia de camada delgada tem como vantagem ser possível ser utilizada tanto em substâncias orgânicas quanto em inorgânicas, fácil compreensão e execução, repetibilidade extremamente alta, baixo custo, além da determinação exata de número de componentes, a possível checagem de eficiência, monitoramento de uma reação e também para servir como um pré-procedimento para um outro tipo de cromatografia, como a de coluna. Aqui temos um exemplo de cromatografia de camada delgada de uma caneta permanente, preta. No caso aqui, foi pingada a amostra e aqui houve a separação dos componentes. A cromatografia de camada delgada funciona basicamente assim. Pegamos um papel filtro, nele temos a fase estacionária e a fase móvel está aqui embaixo. Nesse papel, faremos duas linhas. Uma linha para aplicação das amostras e uma linha da chegada do solvente. Na linha de aplicação das amostras, será feito cada ponto da amostra do componente que queremos analisar. Normalmente, aqui, de um lado, é feito a aplicação da amostra desconhecida e do outro lado é feito uma amostra conhecida para a comparação. Então, esse papel ele é submerso no solvente até no máximo 0,5 centímetros e é esperado que o solvente chegue até a linha de chegada que marcamos com o papel. Aqui tem um exemplo de uma análise cromatográfica de camada delgada. No caso, na primeira imagem, em todas essas análises, é o mesmo componente que está sendo analisado.
que é da casca do caule do angico. No caso, nessa primeira, desse lado temos uma análise da casca do caule do angico em extrato aquoso e desse lado do extrato hidroalcoólico. Só que aqui foi utilizado uma fase estacionária de sílica e uma fase polar de acetato de etila, com revelador de vanilina sulfúrico. Nessa segunda imagem, foi utilizado também a vanilina sulfúrico, a sílica como fase estacionária, só que tolueno como fase móvel. Nessa terceira, foi utilizado o borato como revelador, a sílica como fase fixa e o acetato de etila como fase móvel. Nessa última, também como fase fixa foi a sílica gel, a fase móvel o tolueno e o revelador de fenilborato. Como revelador também é comumente usado o iodo. A escolha das fases. Como já foi dito, independente da cromatografia escolhida, é preciso que tenham duas fases, uma fase estacionária e uma fase móvel. Para a escolha da fase móvel, é preciso encontrar componentes adsorventes no caso da cromatografia de camada delgada. Existem dois adsorventes mais utilizados, que é a alumina e a sílica. Ambos são para compostos lipofílicos, porém a alumina é mais utilizada quando o mais importante é a variação do pH, ou seja, uma análise de um produto básico, ou análise de um produto neutro, ou análise de um produto ácido. Agora, a sílica, ela depende do composto, se ele é um aldeído, se ele é uma acetona, se ele é um fenol, um ácido graxo, um aminoácido, um alcaloide, um temperanoide ou um esteroide. Por isso, nesse caso, nós escolhemos a sílica, que é o dióxido de silício, que é composta de silício e 2 oxigênios. Que é um composto polar, que retém com mais força componentes polares, adsorvente levemente ácido, que retém melhor os compostos básicos. Agora, para a escolha da fase móvel, é preciso escolher um componente que seja o oposto da minha fase fixa. Então, se eu escolhi um componente polar, agora eu tenho que escolher um componente menos polar. E o componente escolhido foi a acetonitrila, que possui 2 carbonos, 3 hidrogênios e 1 nitrogênio. No caso, ela é menos polar. A acetonitrila foi a escolha por possuir menos polaridade em comparação com a sílica, sendo a mesma usada com um solvente polar apróptico muito utilizado em HPLC. Os materiais necessários para o procedimento da cromatografia de camada delgada. São 3 placas de papel filtro, um lápis grafite, uma régua, 3 beckers de 100 ml, 3 vidros de relógio. O procedimento em si são separadas o papel filtro, os 3, e neles são demarcados as meio centímetro do final e meio centímetro do início, uma linha. Então, na linha de baixo é onde você vai colocar a amostra. E assim que colocada a amostra, é colocado na câmara de revelação com auxílio de uma pinça. Na câmara de cromatografia. Depois de quando o solvente chega à linha superior, é que é passado a placa para uma câmara de revelação, que pode ser uma revelação de
diversos compostos, assim como o iodo, que já foi dito. Aqui é uma exemplificação. Nós temos aqui uma placa de papel filtro, previamente ambientada. Nessa parte inferior é demarcado a amostra, que no caso do esquema é a tinta da caneta esferográfica. Então, este papel filtro é colocado dentro de uma cuba de cromatografia, que no caso nosso é um becker, que vai ter uma pequena quantidade do solvente na parte inferior e é deixado até que o solvente chegue na parte superior, que é no que aconteceu aqui. Para a escolha dos cálculos dessa formulação, foi escolhida esta fórmula, que vai ser a relação da distância percorrida pela substância dividida pela frente do solvente. A distância percorrida pela substância vai ser até onde a sua substância, até que altura a sua substância chegou na análise. A frente do solvente vai ser a distância entre aonde iniciou o processo, normalmente onde a linha dos reagentes, até onde o solvente chegou, que é a linha, normalmente é a linha já demarcada, que é o que nós já deixamos pré-definido. A análise dos resultados pode ser feita por gráfico. No caso aqui deste exemplo, nós temos diversos gráficos. Nele, mostra a relação de tempo e de quantidade do produto que ainda estava presente até o final da análise. No começo, dá para ver que os componentes estão bem misturados. Dificilmente dá para demarcar onde começa um, onde termina o outro, o que é cada um. Com o passar do tempo, eles vão se separando, até que seja possível analisar qual o componente e a quantidade dele presente na solução. No caso, para melhorar, são utilizadas lâmpadas UV, que por meio delas dá para encontrar qual o grupo funcional. Então, é possível analisar, quantificar, identificar cada componente que estava presente na mistura. Os responsáveis técnicos do projeto. E é isso.